A água também. Aqui vai sair o produto ou o serviço de uma empresa, nos mesmos capitais. Concorda que quando o pão virou pão, no começo ele não era pão? Ele não era trigo? Ele não era água? Eu consigo vender aquela quantidade X de pães e estabelecer um valor para ele. O que o relato integrado está dizendo é, tá bom, quanto de recurso natural você usou para fazer aquele pão? Quanto de água foi necessária para produzir aquilo? Quanto de trigo? Ah, o trigo, quanto de área plantada? Área plantada? Ok. E o impacto ambiental dentro daquela área plantada para fazer aquele trigo? Gente, é essa loucura mesmo. É olhar a cadeia inteira, tá? Alguém já ouviu falar de análise de ciclo de vida? Pois é, eu ia perguntar se ferramentas como a ecoeficiência, elas são usadas para compor esse relato. Tudo. Porque aí tem o ACV, né, do pessoal que... Exatamente. Relato integrado, ele só vem ajudar a organizar esses processos, essas informações. Ele não vem criar absolutamente nada. Ele dá o direcionamento. Princípios, conceitos, para onde você tem que ir, o que você precisa mostrar. Por isso que está havendo uma confusão grande no mercado de entender que isso é só um framework para relatório. A palavra não é relatório. O relatório é o menos importante nesse processo. O mais importante é o relato, que tem a ver com processo de integração, tá? Isso não é explícito dentro desse documento do relato integrado. Se o mercado entender que isso é só um relatório, não vai mudar nada. O que vai acontecer? O time de sustentabilidade das empresas vai ficar feliz, porque vai ter emprego por muito tempo. Os caras vão continuar trabalhando como eles estão trabalhando lá, isolados na periferia, e a empresa continua fazendo business as usual. Só fazer um comentário sobre o que você falou, que os investidores querem ver essa informação, eles querem ver o que está, entre aspas, oculto nos relatórios, mas eu gostaria muito que fosse assim. Eu achava assim, que era mais assim, por exemplo, que os investidores, que é isso, que os investidores querem é o que a empresa tem que se virar para fazer, porque a empresa está lá para satisfazer eles. E eles, o que eu percebi, eu trabalhava num banco e a gente trabalhava numa área que os meus chefes, eles faziam implementação de compra e venda de ações. Então, eles tinham muita reunião com o cliente, com acionista, cliente. Daí eu ia de gaiato lá, ficava ouvindo assim. E o que eu via, os caras não, pelo menos os que eu conheci, era assim, era uma das maiores empresas que a gente cobria era a Vale, que tem um impacto ambiental absurdo. E nenhum deles está nem aí. O que eles querem é o dividendo e ver se a ação vai valorizar ou não, se está barata se compra, se está cara se vende. Eles são só nos números. Né? Exato. Então, o que eu acho que seria muito importante, eu quero muito pensar em um jeito de propor uma solução para isso, né? Não quero criticar e falar. Quero realmente fazer uma coisa, mas eu acho que para que esse relatório seja demandado e para que as empresas percebam que, poxa, a gente tem que fazer isso, porque o mercado está pedindo, os investidores estão pedindo para ver isso, eles têm que ver por que isso é importante. Então, enquanto eles não perceberem qual o valor de a empresa se preocupar com isso, eles não vão querer o dividendo e não vão querer... É exatamente isso. Hoje é o mundo que a gente está esse. Mas existe uma esperança. Parte do mundo... Quantos trilhões de dólares tem lá o CDP com investidor? Quantos? 87. 87 trilhões de dólares, né? De investidores preocupados com isso. Então, a maioria ainda está dentro dessa situação que você está descrevendo. Mas existe um movimento no mundo que está enxergando o outro lado da coisa. É o ponto de alavancagem no sistema. Tem um artigo muito bacana da Daniela Meadows. Conhece? Já ouviu falar? Depois eu posso disponibilizar, o senhor pode disponibilizar para eles. Para você também é bacana. Como é que a gente faz as interferências dentro dos sistemas onde a gente está envolvido para fazer esse shift, para fazer o que o CDP fez. O que é o CDP? Carbon Disclosure Project. Também é uma plataforma é um movimento, o Fernando até pode falar melhor, que surgiu há pelo menos 10 anos, né, Fernando? Para estimular as empresas, uma organização foi fundada e deve ser financiada por investidores preocupados e que lá dentro são esses 87 trilhões de dólares correspondem aos investidores que de alguma maneira suportam o CDP, apoiam a iniciativa do CDP, e o CDP interage com várias empresas no mundo para fazer disclosure
de emissões de gás de efeito estufa. E tem uma abordagem estratégica fantástica. Vocês podem olhar, podem entrar no site, eu coloco aqui para vocês, vocês podem tomar nota. É fantástico, mas cai de novo naquele ponto. A maioria dos carinhas sentados lá no board estão querendo ouvir falar do número hoje. Vão cuidar do CDP, do GRI, como alguma coisa na periferia. E o que a gente precisa? Fazer com que esse assunto saia da periferia e venha para o centro. E a ideia da plataforma do Relato Integrado é justamente essa. O que pode acontecer? E aí vocês que estão, né, começando com esse movimento, eu espero que eles tenham interesse demais para fazer pesquisa nesse sentido, né? Explorem isso, vão buscar, vão fazer perguntas, porque ninguém ainda tem uma resposta, mas vão fazer pergunta para a gente ver se consegue achar alguma coisa. É o como a gente faz que o CDP, a GRI, outras iniciativas que são muito importantes, que estão nesse lado minoritário ainda do mundo, querendo fazer essa mudança, trazer isso para um mundo que precisa ser influenciado para fazer esse shift. Qual é o ponto no sistema que eu toco para fazer com que a maioria seja o que o CDP conseguiu fazer, por exemplo, o que a GRI conseguiu fazer. Mas o CDP, para mim, é um case muito legal. Pode. É que, primeiro, o que ela colocou é perfeito, assim, existem um grande número de investidores que estão olhando, querem estar relacionados com empresas que trabalham dessa maneira, né? Então, existe a carteira tem os princípios para investimento sustentável, PSI, né, assim, em inglês, que tem uma carteira também muito grande, não saberia dizer em valor, que são pessoas que estão interessadas em investir em empresas que trabalham dessa maneira. E uma outra coisa que estava na sua fala, de que a empresa existe para remunerar acionistas, né? Isso é uma coisa que está caindo por terra, né? Justamente o que está mostrando aqui, que o outcome financeiro é uma das coisas que a empresa está fazendo na sociedade. Se ela não está olhando para os outros capitais que ela está trabalhando, de um dia para o outro ela pode perder a licença social para operar, de um dia para o outro o recurso natural que ela estava utilizando se torna... De um dia para o outro não, né? Mas pode se tornar indisponível e chegar a permitir que o modelo de negócio dela funcione. Então, assim, isso é a primeira coisa que tem que estar mudando, é isso, né? Isso não mesmo. É só, não, as empresas não servem só para gerar valor para os acionistas, isso. Elas devem gerar valor compartilhado. Né? Valor compartilhado é a palavra. Vocês lembram do slide da sociedade e da economia semiformal e formal? Nossa, deu um branco agora. Valor compartilhado. Valor compartilhado. Deu um branco. Eu volto já já. Não, eu só queria pegar a ponta do que você está falando, do que você falou em relação ao valor compartilhado, mas deu um branco. Gente, capitais, pegando a sua última frase em relação ao valor compartilhado e capitais, o que o Relato Integrado, a plataforma, vem dizer é o seguinte: eu quero saber como você performa em capital natural, em capital humano, em capital social e de relacionamento. Eu quero saber como é que você gerencia, fortalece, aumenta, preserva o conhecimento que você gera. O quanto você compartilha. Lembrei. Agora eu lembrei. Aquele slide lá no início, ele estava dizendo qual era a função social de uma empresa dentro de uma sociedade onde ela está inserida. Ela vai fazer isso só porque ela é bonitinha? Não, ela tem que prestar contas para a sociedade. É a empresa que está inserida dentro da sociedade. A nossa estrutura legal no Brasil mostra que a empresa fala que a empresa tem uma função social. Se a gente pegar um contrato de uma empresa na fundação, na estruturação de uma empresa, o nome a que se dá esse contrato é contrato social. Então, existe um contrato dessa empresa com a sociedade onde ela está inserida. A lógica aqui é o seguinte: se eu estou inserida dentro de uma sociedade, como organização, eu gero trabalho. Não, aqui. Eu gero emprego, eu gero renda, eu gero riqueza, mas eu também gero um monte de problema que eu tenho que administrar, né? O que está sendo pedido até agora há pouco era só isso aqui, ó.
Porque a legislação vem dizer como que ela quer, quanto está valendo o retorno que ela está dando nem para a sociedade, para os próprios acionistas e para o governo, que é um acionista maravilhoso das empresas, né? O quanto eles não têm de coisa. Agora, com esse movimento, assim, tá bom, o teu balanço tá legal, tá certo. Quanto desse resultado tem de ativo de manufatura, tem de ativo intelectual gerado, humano, social e natural? Por quê? Porque eu estou devendo uma explicação para a sociedade. Eu preciso prestar contas para a sociedade de como eu faço uso dos recursos naturais humanos que são da sociedade. É aqui, ó. Imagina que uma empresa vamos pensar no setor de alimentos. Eu preciso plantar soja para produzir, sei lá, óleo. Antes, para o óleo existir, o que eu preciso? Da soja. Para a soja existir, o que eu preciso? Da terra. Para a soja crescer na terra, o que eu preciso? E vai andando, entendeu? É essa a lógica. Então, quando o relato integrado vem dizer assim, olha, eu quero saber como é que você gerencia, como você desempenha nesses capitais, ele está dizendo o seguinte, eu não quero mais saber o resultado financeiro que você dá, você está super legal, mas eu quero saber como e o quanto disso gera outros valores para a sociedade como retorno do ambiente que ela está explorando. A Puma, sabe a Puma de roupa, de esportiva? Ela fez um Profit and Loss, legal você dá uma olhada também, uma contabilidade de perdas e ganhos ambiental com pegada de água, carbono, tem mais uma... alguma coisa assim. E ela foi maravilhoso, é um case isso, vocês têm que dar uma olhada nisso. E a Novo Nordisk, que eu trouxe também uma, que é do plataforma de relato integrado, que está lá. O que ela fez? Ela chegou a um ponto de contabilizar o quanto de emissão de gás de efeito estufa ela tinha, o quanto ela usava de água no mundo para produzir o que ela produz. Ela fez um paralelo, uma contabilidade espelho da financeira com a ambiental. A financeira dava lucros extraordinários. Quando encostou, ficava quase 0 a 0. O que significa isso? Que eu não internalizo custos ambientais e custos sociais. Logo, a sociedade não está pagando o valor real daquele produto que ela está consumindo. A lógica não está levando... Por que essa lógica era assim? Porque se acreditava que o acesso aos recursos naturais eram infinitos. Eu podia usar o quanto eu queria. Mas o mundo já provou que não é mais assim. E a contabilidade quer dizer o que hoje? A contabilidade tem um serviço excelente para prestar para a sociedade. Por quê? Porque ela organiza essas coisas. Ela informa, ela dá transparência, ela faz disclosure, ela ajuda, ela é driver de mudança. Ela sabe aquele ponto de alavancagem no sistema que eu falei? A contabilidade é uma forma de ser um ponto de alavancagem ou um potencial ponto de alavancagem para fazer essa mudança. E se pegar na lógica do valor compartilhado, a essência é justamente essa. Como que a minha função social pode ser considerada dentro do ambiente onde eu estou operando, tá? Vou falar muito rapidinho, porque eu tenho 15 minutos, gente. Então, a coisa tá... Mas vocês não vão perder nada, porque a maior parte do que era importante, acho que a gente já falou. Bom, as organizações dependem de diversas formas de capital para sucesso de longo prazo. Acho que vocês conseguiram perceber isso? Os capitais são repositórios de valor que aumentam, diminuem ou transformam por meio de atividades ou produtos. A gente também falou sobre isso. O estoque geral de capital não permanece fixo ao longo do tempo. Muitas atividades resultam em aumentos, reduções ou transformações complexas. Isso é o que esse documento do relato integrado vem dizer, tá? Daqui para frente, eu vou trazer elementos do que esse documento traz, que depois vocês podem pegar essa apresentação ou pegar o próprio documento e entender. Tá? Mas o que está aqui nesse slide já foi falado. Para dar mais uma ideia aqui, todos os capitais estão aqui. Dentro de capital intelectual, por exemplo, eu tenho patente, licença de software, direitos, sistemas, protocolos, reputação, marca. Quando eu vou para capital social de relacionamento, relacionamento com fornecedores, clientes, parceiros de negócios, licença social para operação, né? No capital humano, competências, habilidades, experiência, motivação dos profissionais. No capital natural, água, ar, terra, minerais, consumo, tá? Acesso, utilização. No financeiro, é o capital disponível, patrimônio, dívida, benefício fiscal, etc.
no manufatura, instalação, equipamento, infraestrutura. A empresa do futuro vai ter uma contabilidade que vai mostrar os seus resultados, sejam quantitativamente falando ou qualitativamente falando, nessa lógica de capitais aqui, certo? Não é mais, tenho lá a minha demonstração financeira, ponto. E depois eu tenho um monte de coisinha bonitinha para contar que eu sou legal. Tá bom? Vai mudar, espero, sonho com isso. Princípios, também não vou me deter muito nisso não. O documento do relato integrado, ele é um direcionador. Ele é diferente do modelo GRI, por exemplo, que traz indicadores. Para mim, o modelo GRI é uma ferramenta, que eu, na verdade, considero mais como uma ferramenta de gestão estratégica do que relatório, porque o relatório, para mim, não me interessa. É uma opinião pessoal, tá, gente? É muito minha, não é nem da UI, é a Meire. O relatório deve ser o resultado final de coisas muito importantes que precisam acontecer antes. Os indicadores da GRI são excelentes para virem para um contexto de relato integrado. Por quê? Porque ali eu já tenho a concepção, o conceito, a definição do indicador ambiental, social, de governança, de risco que eu preciso ter para poder contar a história para o meu investidor aqui. Então, o modelo do relato integrado, ele dá a direção. Ele diz que, como princípios, eu preciso observar. Eu tenho que olhar um foco estratégico de orientação para o futuro. Eu tenho que pensar na conectividade da informação. Lembram da história do pensamento integrado, das conexões entre as áreas? Eu tenho que ter a informação que eu coloco nesse relatório, precisa ter uma conexão com aquele meu número financeiro de alguma maneira. Tem que ter alguma rastreabilidade desses dados, alguma conexão com alguma outra coisa dentro da empresa. Tá certo? Eu tenho que demonstrar como eu me relaciono com as minhas partes interessadas. É fundamental que, para definir a materialidade, que é o coração, eu vou falar já já sobre isso, de um processo de relato integrado, eu tenho que ser conciso. Ninguém consegue ficar lendo 500 páginas de relatório, 100, 120 páginas de relatório. Se você tirar todas as fotos, vira 20. Então, assim, tem que ter conciso, tem que gerar confiabilidade e tem que ter completude. Precisa ter consistência e comparabilidade. Eu só consigo seguir esses princípios se eu olhar para a minha organização, olhar para aquelas caixinhas e pensar como eu conecto aquelas caixinhas de alguma maneira. Isso não significa tirar aquelas pessoas daquelas caixinhas. Eu só preciso criar formas internamente para que essas comunicações entre essas caixinhas ocorram. Alguém tem que ajudar a fazer essa conexão, tá? Para que esses resultados fluam dentro da organização. Eu não vou passar princípio por princípio, porque eles são meio que óbvios, mas eu vou me ater ao princípio de materialidade, que é o principal. Materialidade. Muito se discutiu num processo de consulta pública desse primeiro documento. A materialidade da GRI, ela é um pouquinho diferente, pouquinho só, diferente da lógica da materialidade que vem dentro do relato integrado. Como é que a lógica do relato integrado para a materialidade está organizada? Eu tenho a necessidade de imaginar que eu tenho um modelo de negócio que seja complexo. Lembram lá daquela figura dos inputs e dos outputs? A gente tem um mundo ali dentro. Eu tenho, dependendo do tamanho da minha organização, eu tenho caixinha que vira árvore, né? Eu tenho uma complexidade de processos internos e de interações de processos internos muito elevada. Eu consigo reportar 100% no mesmo grau de importância? Eu consigo dizer para o investidor o que de fato, se o meu negócio não observar, ele quebra? Se eu olhar 100% do que acontece dentro de uma empresa? Não. Então, para eu conseguir chegar naquilo que de fato aquele investidor precisa saber, eu tenho que fazer um exercício daquilo que é relevante para o meu negócio, tá? Eu trouxe o roadmap que da outra aula eu fiquei devendo, eu trouxe para o senhor, para vocês. Eu olho, então, o que de fato é relevante para o meu negócio, que pode colocar o meu negócio em risco, que pode me gerar oportunidade, que pode me dar possibilidade de inovar. Em cima desse olhar, eu defino o que de fato eu tenho que priorizar
Vocês lembram a concisão do princípio? Eu não preciso mais reportar, sei lá, trocentos mil indicadores. Eu vou escolher os indicadores que eu quero reportar a partir de uma análise estratégica de visão de negócio que eu tenho, com base naquilo que é realmente impactante para o meu negócio. Se eu não fizer, o negócio acaba. Detona em médio e longo prazo, tá? É só para focar bastante nisso, porque é a partir disso que tudo acontece, tá? Então, é um processo que identifica tema, avalia a importância, prioriza, determina informações a serem divulgadas. Tenho aí um gráfico de materialidade ou de probabilidade de ocorrência. Essa materialidade pedida nessa plataforma, ela é muito semelhante à materialidade que se usa para fazer auditoria financeira. Ela é, na verdade, isso, tá? Então, o benefício de você olhar e definir essa materialidade dessa maneira é estar próximo de uma linguagem contábil financeira adequada. Aí a pergunta pode ser assim, mas vocês não vão, o relato integrado não vai olhar a expectativa de outras partes interessadas? Vai. Como input de informações para que a empresa consiga determinar a relevância e a importância do tema ou do assunto que ela precisa medir, que ela precisa gerenciar, tá? Então, o processo de engajamento de partes interessadas é fundamental para que esse processo gere elementos que entrem dentro de uma lógica de estratégia de uma organização e se defina o que é de fato prioritário. Elementos de conteúdo, gente, eu não vou entrar muito nisso, mas basicamente, vou direto para cá, porque esse slide aqui de elementos de conteúdo, que é um capítulo do documento, tá? Eu vou retratar aqui nessa figura. Essa figura é uma figura que a gente lá na UI, estudando o documento, a gente montou. Se eu olho para esse documento do relato integrado e entendo que eu tenho que fazer um relatório, que já está acontecendo, eu vou desenvolver conteúdo com base nesses temas aqui, ponto. Não vou conectar muito, porque eu não vou conseguir conectar. Eu só vou juntar informações e colocar lá. O máximo da inteligência e da capacidade que eu tiver de fazer essas conexões escrevendo, eu vou fazer. Se eu olhar pela lógica do processo de relato, o que eu tenho que fazer? Eu volto já nessa figura. Eu tenho que conhecer o contexto da minha operação. Qual é o negócio que eu tô? Que mercado que eu tô? O que eu produzo? Quem são meus concorrentes? Quem são meus clientes? Quais são as minhas partes interessadas que são importantes, que são críticas, que vão me ajudar a ser o que eu quero ser? Eu tenho que entender o modelo de negócio, qual é a estratégia que está por trás, como é que eu vou me suprir, como é que é a minha logística, de onde vem a minha matéria-prima, como que essas coisas ocorrem, entender como que essa estratégia para conseguir endereçar riscos e oportunidades, fazer transformação de capital, criar valor, fazer prospecção futura acontece, tá? Eu tenho que identificar impactos, olhando aspectos econômicos, sociais e ambientais. Tá faltando aqui governança. Governança não, porque governança é estrutura, mas a governança a gente nunca separa do socioambiental. Por quê? Existe até uma sigla convencionalmente chamada ESG, Environmental, Social and Governance. Porque sem governança você não faz gestão socioambiental. That's it. Você precisa estar sempre com ela atrelada. Materialidade, que é aquilo que eu comentei com vocês. E depois eu vou definir o meu KPIs, eu vou fazer a minha valoração de intangíveis se necessário, eu vou pensar em processo de desempenho. Entenderam a lógica? Isso é o que o documento, de alguma maneira, vem dizer para fazer. Aí eu volto para a minha figura aqui, dizendo o seguinte: eu aplico todos aqueles passos para que anualmente eu tenha um processo interno estruturado que me dê as informações não só para o relatório, está na rotina das pessoas. Me dizer como que é a minha estratégia, como que é o meu modelo de negócio. Naquele ano tal, a crise energética aconteceu isso, porque eu tomei uma decisão assim, fiz assado. Eu conto o que está acontecendo. Mas eu não conto porque eu vou fazer um relatório. Eu conto porque eu já gero essa informação. O meu processo interno já está integrado. Eu já fiz a conexão.
E as empresas, o que a boa parte das empresas estão fazendo? Porque precisam fazer, afinal de contas, a gente está dentro da caixinha, precisa gerar alguma coisa que a gente pega, né? Gerando relatório. Legal, tem que gerar o relatório. Só que não pode esquecer que a gente não vai fazer mudança se a gente só gerar um relatório. A mudança está dentro. E aqui dentro dessas caixinhas. Como? Fazendo análise de ambiente de negócio periódica, análise de materialidade constante, gerenciando essa materialidade, esse processo, defino KPIs, faço investimentos, cobro, tomo decisão, aceito ou não aceito o risco. E aí eu venho para avaliação e controle com desempenho e vou tomando ações mitigadoras ao longo do tempo. Rapidinho para fechar. 5 minutos. Empresas piloto. A gente tem 12 empresas brasileiras, 12 empresas holandesas, 12 empresas do Reino Unido. Eu não trouxe o nome dessas empresas, mas tem um link do site aqui que vocês podem pegar, tá? O Brasil está par e passo com Holanda e Reino Unido. Estados Unidos também tem um número bastante relevante. E aí, os setores, tinha uma observação aqui, essa classificação de setores é em relação a esses principais países, não pega 100%, porque tem 100 e alguma coisa de empresas que fazem parte dessa plataforma. E aí, representativamente, olha a contabilidade aqui. Todos os órgãos contábeis e relacionados à regulamentação, à regulação de bolsa de valores, Big Fours, associações de contadores,